Boa noite, boa noite. Eu tô falando boa noite, mas a gente tá gravando de dia aqui, tá, gente? É aquele compromisso que a gente firmou com você de tá passando conteúdo de valor semanalmente, sem interrupções, às terças-feiras, né? Ainda tá no horário das 19, para que você também entenda a importância desse compromisso, da regularidade. Concurso público, você tem que estudar com regularidade. Eu estou mostrando essas superclass, essa de número 4 em específico, e a número 5, que eu estou deixando gravado anteriormente, já para disponibilizar, porque esse é um compromisso. E você que está prestando concurso, você tem que ter um compromisso com você mesmo, de colocar isso como prioridade, você estudar, você não deixar para depois esse estudo, eu vou estudar na hora que sair o concurso, eu vou estudar na hora que sair o edital. Não! Coloque como prioridade. Se você tem como prioridade passar num concurso, você tem que estudar de forma regular, compromissado, com maior concentração possível. E isso que vai fazer a diferença. Assistir a minha aula vai ajudar? Vai ajudar porque vai direcionar, mas o maior protagonista, o ator principal de todo esse processo é você. E eu quero mostrar com essa Superclass justamente isso, dessa questão de compromisso que eu tenho com você. Você que acompanhar a nossa Superclass 3, você deve ter percebido que eu estava com problemas de tosse, uma gripe que eu peguei lá no sul, né, um resfriado. E hoje eu também estou ainda um pouco, porque eu estou gravando no dia seguinte, para que você tenha esse material e esse direcionamento do estudo. Hoje, nessa Superclass, eu vou de novo demonstrar a importância da estomatologia e patologia bucal para um melhor rendimento para você nos concursos públicos. Geralmente, as matérias que as pessoas mais têm dificuldade, quando a gente pensa em concurso de odontologia, em conhecimento específico, saúde pública e estomatologia. E não por acaso essas duas caem com uma frequência muito, muito grande. Então a gente está falando boa noite, não estamos ao vivo, especificamente nessa Superclass número 4. A gente vai ter uma gravação da Superclass número 5 também, que não estaremos ao vivo, e a partir das 6 voltaremos firmes e fortes, com toda a energia possível para disponibilizar para você, entregar para você o conteúdo que a gente acha o mais importante para que você direcione o seu estudo. Claro, hoje, na Superclass passada, da semana passada, eu terminei falando da parte teórica de processo diagnóstico, falei de biópsia incisional, citologia esfoliativa, e hoje eu vou abordar questões de várias bancas relacionadas a esse tema. Qual que é a melhor forma de estudar? Estudar fazendo questões. Mas isso não é muito evasivo? Não, é assim que você vai direcionar. Você vai ver o assunto que está caindo, e aí se você não tem essa ideia de como resolver, como responder de maneira correta, aí você vai recorrer ao livro-texto. Essa é a melhor forma de direcionar. E isso que a gente ensina para o nosso aluno que faz os nossos cursos online, os nossos cursos presenciais, e isso você vai ver agora nos comentários das questões. Primeiro eu vou fazer uma introdução geral, a mesma que a gente fez na Superclass 3, para mostrar, enfatizar de novo a importância da estomatologia. Então, por que é tão importante estudar estomatologia? Primeiro, não faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. Segundo, estomatologia cai com uma frequência muito grande. Terceiro, é um ponto fraco muito grande da maioria dos candidatos. Como não faz parte do dia a dia, é um ponto fraco que pega, e isso é importante na classificação. Então, você saber estomatologia, na maioria dos concursos, é o diferencial entre entrar e não entrar. Então, uma das coisas que você tem que colocar na cabeça é que a estomatologia não é tão esse bicho de 7 cabeças. A clínica do dia a dia da estomatologia é muito mais difícil, porque ela não tem características que são determinantes que estão descritas no enunciado. Quando a gente pega uma questão de estomatologia, ela vai falar de lesões ou de características que são determinantes, características importantes. Então, o estudo da estomatologia para concursos é muito mais simples do que exercer a profissão de estomatologia. Eu amo essa especialidade de estomatologia, eu exerço já desde 2001 e com um carinho enorme. Requer muito estudo.
para concurso, a gente mostra aqui algumas patologias. A gente não vai falar hoje de patologia especificamente, mas tem palavras-chave. Isso vai ser determinante na hora de responder as perguntas. Então, aquela estatística que eu tinha falado já, 7 provas da Banca VUNESP, totalizando 228 questões da Banca VUNESP, provas bem recentes, só não entrou a de Campinas, aonde estomatologia e patologia bucal ganhou de saúde coletiva. Olha a importância. E olha essas duas, elas são primeiro lugar quando a gente pega os concursos da VUNESP. Então, a Superclass que a gente começou, 1 e 2, falando de saúde pública, 3 e 4 e a 5 também vai falar de estomatologia, não por acaso estão abordando esse tema. A gente pega estatisticamente os temas mais pedidos, mais relevantes nos concursos. Então, concurso de Valinhos, 2019 é um concurso bem recente. Manobras semiotécnicas são procedimentos utilizados na obtenção dos sinais e sintomas que auxiliam no diagnóstico. A manobra utilizada na presença de lesões com suspeita de acometimento vascular é A. Palpação, B. Ausculta, C. Punção, D. Biópsia incisional e E. Biópsia incisional. Você pode fazer palpação? Pode, mas isso não vai ajudar nessa questão de diferenciar uma lesão vascular de uma lesão névica, por exemplo. Você pode auscultar? Pode. Uma lesão vascular arterial pode ter uma característica de pulsação. Mas a mais importante, quando a gente pensa em suspeita de acometimento vascular, é punção. Você não vai fazer biópsia incisional, porque o risco de sangramento vai ser grande, e a mesma coisa no caso de biópsia incisional, essa questão de sangramento durante o procedimento cirúrgico. Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa C, de punção. C de punção não, né? C, punção. Questão bastante recente também, 2018, ano anterior, Guararapes, VUNESP. Paciente de 68 anos, sexo masculino, leucoderma, compareceu ao consultório apresentando lesão localizada em borda lateral de língua. O paciente relatou durante a anamnese que essa alteração estava presente há aproximadamente 10 meses. No exame físico intraoral, observou-se lesão nodular arroxeada de 2 centímetros. Então, esse é um detalhe muito importante. Lesão nodular arroxeada de 2 centímetros. Resiliente à palpação e implantação céssio. Uma determinada manobra semiotécnica foi realizada e constatou-se possível alteração vascular do tipo hemangioma. Essa manobra semiotécnica é denominada alternativa A, citologia esfoliativa, B, biópsia, C, vitropressão, D, sondagem e E, fricção da mucosa. A Superclass número 3 eu terminei justamente trazendo as fotos dessa manobra semiotécnica, também chamada de vitropressão. E na oportunidade, a questão primeira que a gente viu naquela Superclass da semana passada, da terça passada, qual que era o sinônimo de vitropressão? Diascopia. E é muito importante que você saiba os sinônimos, porque eu demonstrei nessas duas questões, num intervalo de uma semana aí, da mesma banca, que ela perguntou, uma vez tinha diascopia e outra vez vitropressão. E você tem que saber os sinônimos, porque senão diascopia é mais difícil, mas vitropressão é um termo que é muito utilizado e mais tranquilo para a gente memorizar. Arojá 2015, o diagnóstico das patologias bucais é auxiliado por meio das manobras semiotécnicas, sobre as quais pode-se afirmar. A punção deve ser realizada previamente à biópsia sempre que a hipótese diagnóstica for de lesão vascular. Alternativa A. B. A palpação é de fundamental valia para exames de localização das lesões intraósseas medulares. C. A biópsia incisional está indicada para o diagnóstico de todas as lesões bucais. D. A técnica do punch deve ser utilizada na biópsia dos tecidos glandulares. E a ausculta é amplamente utilizada no auxílio diagnóstico das lesões bucais. Vamos eliminar, eu brinco que a arte de fazer concursos é a arte de eliminar as alternativas incorretas. Então, a alternativa A, a punção deve ser realizada previamente à biópsia sempre que a hipótese diagnóstica for de lesão vascular? Sempre. Inclusive, mais importante, quando a gente está diante de lesões
intraósseas, é importantíssimo fazer a punção antes, porque se você adentrar num hemangioma intravascular, intraósseo, vai ser difícil de conter a hemorragia. Então a primeira manobra a ser realizada numa lesão, mesmo com características de cisto radicular, que o diagnóstico é bem provável que seja cisto radicular, é importantíssimo fazer essa punção. Por quê? O hemangioma intraósseo mimetiza vários aspectos radiográficos e dessa forma você pode estar achando que é um cisto, um ameloblastoma e está entrando na verdade num hemangioma intraósseo e vai ter problemas de conter a hemorragia. Alternativa B, a palpação é de fundamental valia para exames de localização, sem dúvida, mas nas regiões intraósseas medulares. Por exemplo, existem queratocistos que crescem por medular sem nenhum tipo de expansão. Essa palpação não vai ajudar, não vai ter valia nenhuma para o diagnóstico, para o processo diagnóstico. C, a biópsia incisional está indicada para o diagnóstico de todas as lesões bucais. As palavras absolutas, todas, nunca, sempre, são palavras que você deve assinalar e olhar com um carinho especial, porque são possíveis alternativas para você eliminar. D, a técnica do punch deve ser utilizada na biópsia dos tecidos glandulares. Não necessariamente, você pode utilizar, mas não deve. A ausculta é amplamente utilizada no auxílio diagnóstico das lesões bucais. Na verdade, a ausculta a gente usa muito pouco. A ausculta a gente usa para ATM, para fazer teste de percussão, se tiver som metálico, mas a gente usa muito pouco para o diagnóstico de lesões bucais propriamente ditas. Mogi das Cruzes 2018. A citologia esfoliativa é um método laboratorial auxiliar de diagnóstico indicado em A, lesões profundas cobertas por mucosa normal. B, lesões com necrose superficial. C, lesões fibroósseas. D, infecções fúngicas. E E, lesões ósseas. Vamos eliminar as alternativas, né? Então é a respeito de citologia esfoliativa, lembrando, né, citologia é aquele raspado que vai distender na lâmina, vai fazer coloração de forma rápida, coloração de Papa Nicolau e Trout, e é classificado em classes, né, classe 0, classe 1 até classe 5, que é conclusiva de malignidade. É um exame que não é padrão ouro em relação às lesões bucais. Padrão ouro sempre é o exame anátomo patológico, mas, por exemplo, em algumas condições a gente pode usar a mão desse tipo de exame, que é um exame muito menos invasivo, né? O paciente está com debilidade sistêmica importante, pode ser utilizado esse tipo de exame para um diagnóstico mais preciso. Então, lesões profundas cobertas por mucosa normal, não dá. Porque se a mucosa está normal, um raspado não vai adiantar, não vai ser de nenhuma valia para o diagnóstico, porque a gente vai pegar células superficiais que descamam do tecido. B, lesões com necrose superficial. Lesões com necrose, essas células em necrose, que já estão necrosadas, não vão ajudar em nada no diagnóstico. A gente vai observar células necrosadas ou fragmentos de tecido de células. E aí, consequentemente, para o processo diagnóstico não vai ser efetivo. Lesões fibrósseas, não dá porque a lesão está dentro do osso, existe uma expansão, pode existir uma expansão óssea sem nenhum tipo de alteração da mucosa superficial. Se não há essa alteração da mucosa superficial, o exame de citologia esfoliativa não tem nenhuma validade. D, infecções fúngicas. Essas infecções fúngicas, por exemplo, candidíase, mesmo sendo placas brancas removíveis à raspagem, a gente pode remover essa placa da removível à raspagem, que existe um pouquinho de necrose, mas a gente vai observar hifas de cândida. E aí isso vai ser muito importante para o diagnóstico citológico. Então essa é a alternativa correta, a alternativa D. E lesões ósseas, por exemplo, tem um cisto radicular. Não dá para fazer um raspado porque o recobrimento, aquele tecido, mesmo com expansão óssea, é um recobrimento por mucosa normal. Dessa forma, essa mucosa normal, se for raspada, vai mostrar exames de célula de mucosa normal. E aí o exame não tem validade nenhuma. Então, a alternativa correta, alternativa D, relacionada com infecções fúngicas. Que outros tipos de patologia podem ser utilizados? Paracoccioidomicose também, que é uma lesão fúngica. Carcinoma espinocelular também pode ser utilizado. Aí a classificação de Papa Nicolau é de suma importância para que se chegue num diagnóstico mais importante, né? Classe 5, por exemplo, conclusiva de malignidade. Instituto Excelência, e por que eu trouxe essas questões dessa banca? Porque vamos ter concurso em
Taubaté, em novembro de 2019. Então, se você está pensando em prestar esse concurso, depois manda uma mensagem pra gente, eu quero prestar, eu estou interessado em fazer o curso. A gente vai realizar curso preparatório para esse concurso de Taubaté, banca Instituto Excelência. A gente pegou uma questão de Tombos, Minas Gerais, 2018, uma questão recente. A maioria dos tumores de glândulas salivares é benigna e acomete as glândulas parótidas. Sim, sem dúvida. E isso eu não relatei ainda nessa introdução, mas eu trouxe essa questão porque ela vai trazer algumas informações básicas que eu quero discutir aqui com você. Os tumores malignos são menos comuns e podem ser caracterizados por crescimento rápido ou abrupto. Isso é justamente a característica das lesões malignas, desse crescimento mais rápido, esse crescimento mais abrupto. E o câncer maligno, na verdade o câncer já é uma lesão maligna, né? Houve uma redundância aqui. Mais comum das glândulas salivares, acometendo tipicamente pessoas entre 20 e 50 anos, é a alternativa A, adenoma monomórfico, B, oncocitoma, C, cistadenoma papilar linfomatoso e D, carcinoma. Questão muito mal formulada, porque ela não deu o nome completo da lesão maligna, um tumor maligno mais frequente de glândulas salivares. Mas a gente, por eliminação, conseguiria chegar na alternativa, mas eu já ressalto, a banca pisou na bola porque colocou um nome incompleto, totalmente incompleto. Mas pela eliminação a gente conseguiria chegar bem tranquilamente na resposta correta. Então se fala que o câncer maligno mais comum das glândulas salivares, que acomete pessoas entre 20 e 50 anos, a gente vai eliminar as alternativas de lesões benignas. Então adenoma, tudo que é adeno se refere a glândulas, não necessariamente glândula salivar, né? Existe adenoma, por exemplo, na mama, adenoma, por exemplo, na região de próstata, 2 glândulas. Mas pode ter adenoma na região das glândulas salivares, na parótida, por exemplo, adenoma monomórfico, ou a lesão, o tumor benigno mais comum de glândula salivar, qual que é? Adenoma polimorfo. B, oncocitoma. Sempre o sufixo oma, ou sempre, na grande maioria das vezes, o oma indica uma lesão benigna. Claro que não carcinoma, né? Porque tem o sufixo oma também, mas daí a gente pega o todo, a palavra carcinoma. Então, oma é um indicativo de lesão benigna. Oncocitoma também pode acontecer em glândulas salivares, sim, mas é uma lesão benigna. Cistadenoma papilar linfomatoso. Oma, de novo, aqui, ó. Formação cística na região de glândula, papilar, linfomatoso, né? Então tem células da linha linfoblástica relacionada. Isso é também benigno. Então, por eliminação, a gente chegou no gabarito correto, que é carcinoma. Mas olha que questão mal formulada, porque o carcinoma nem foi colocado o sobrenome do carcinoma. Se é carcinoma espinocelular, se é carcinoma de células escamosas, se é carcinoma mucoepidermoide, se é um carcinoma de outro tipo. E aí, quando a gente se refere ao carcinoma, a lesão maligna mais comum em glândula salivar, qual que é? O carcinoma mucoepidermoide. Então seria melhor, estaria essa alternativa escrita, carcinoma mucoepidermoide, alternativa correta, e é o tumor maligno de glândula salivar mais comum, é mais comum na região de parótida. Pode acontecer dentro da boca? Pode. Aonde? Região de palato, região de lábio superior são as áreas de predileção intrabucal, mas na região da parótida é mais comum. Então uma questão muito mal formulada, Instituto Excelência, não tão excelência assim, que vai fazer o concurso de Taubaté. Mais uma questão desse Instituto Excelência para os que estão acompanhando a gente aqui, que vão prestar o concurso de Taubaté, Oswaldo Cruz 2019. A respeito dos exames complementares em odontologia, assinale a alternativa correta. Lembrando que os exames complementares, o pedido de exames complementares, só vem depois que a gente já fez a anamnese, que a gente já realizou exame físico e que a gente já tem hipóteses diagnósticas. Aí a gente vai fazer o pedido de exame complementar, por quê? A gente vai pedir conforme a nossa hipótese diagnóstica, a possibilidade diagnóstica. Então, a gente não vai pedir um exame sem nenhuma função. Então, esse exame tem a função de ajudar a gente no fechamento diagnóstico. A ultrassonografia é utilizada principalmente nas patologias das glândulas tireoide e paratireoide.
glândulas salivares e massas cervicais. Aqui falou justamente que a ultrassonografia é utilizada para lesões de tecido mole e realmente é a maior indicação quando a gente pensa em ultrassonografia. Ela é muito importante para essa avaliação de glândula salivar, é um exame barato, não é um exame mais acurado, mas é um exame barato, pode ser um exame de primeira tentativa. A tomografia computadorizada avalia apenas as estruturas ósseas, assim como as radiografias. Avalia as estruturas ósseas, avalia, porque tem a janela de tecido mole, tem a janela de tecido duro. Então, pode avaliar, mas não avalia apenas as estruturas ósseas. Avalia também tecido mole. Então, a tomografia computadorizada não é só para tecido duro. A ressonância magnética é considerada um dos maiores avanços da medicina em matéria de diagnóstico por imagem, já que utiliza radiação ionizante. É justamente não utiliza radiação ionizante. Ela usa, né, essa parte magnética em relação à água, né, a avaliação da água, componentes de hidrogênio do tecido avaliado. Então não usa radiação ionizante. Incorreta, e D, nenhuma alternativa está correta. Sim, a alternativa A está correta, ultrassonografia. Então você que vai prestar Instituto Excelência, concurso de Taubaté, é importante que você entenda bastante bem, né, essas questões, mas você viu que a primeira questão foi muito mal formulada. SHDIA, São Sebastião 2014. Qual a solução abaixo deve ser armazenada uma espécie para o exame histopatológico citológico? E eu trouxe essa questão não por acaso, porque essa questão foi praticamente a mesma da prova de Campinas, VUNESP 2019. Então as empresas também acabam copiando umas às outras, se não copia exatamente, copia muito parecido o assunto. Formol 10%, azul de metileno, hipoclorito de sódio a 2,5%, álcool 70%. Muito fácil a questão, assim como era na questão, só que lá na de Campinas falava formaldeído, solução de formaldeído tamponado a 10%. Aqui é formol a 10%, sem nenhum problema, muito tranquilo. Hipoclorito de sódio, muito utilizado para irrigação de canais. Álcool 70 pode ser utilizado para antisepsia, né, do consultório odontológico, então essas outras não têm relação. Outra da SHDIAS, mais uma questão relacionada a linfadenomegalia. Eu não abordei esse assunto e vou aproveitar essa questão para abordar esse assunto. É um assunto muito importante para o processo diagnóstico. A linfonodomegalia, aumento dos linfonodos, que apresenta as características da palpação de endurecimento e aumentado de tamanho, e o sintoma indolor é característico de alternativa A, abscesso crônico, B, celulite facial, C, metástase de carcinoma localizado na cabeça ou pescoço, e D, abscesso agudo. Os linfonodos, eles têm como característica marcante alguns detalhes. Por exemplo, os linfonodos normais, os linfonodos não patológicos, eles são móveis, eles são regulares e eles são lisos e indolores. Então essas são as características de linfonodos normais, sem nenhum tipo de inflamação. Quando a gente pensa em inflamação, ele pode ser dolorido, porque ele tem alguma inflamação relacionada a essa região e com um aumento de volume. Dessa forma, esses linfonodos têm essas únicas diferenças, questão de dor e a questão de tamanho. Já os linfonodos metastáticos, linfonodos relacionados a metástases de carcinomas espinocelulares na região de cabeça e pescoço, por exemplo, eles são irregulares, são fixos e são não móveis. Eles são fixos, não móveis e duros. Então, justamente quando a gente fala que a palpação de endurecimento e aumentado de tamanho, são aumentados de tamanho, geralmente com um tamanho bem maior, são relacionados a metástases. Então a alternativa correta é metástase de carcinoma localizado na região de cabeça ou pescoço. Por que o linfonodo fica endurecido? Porque o linfonodo geralmente tem uma estrutura ao redor do linfonodo que a gente chama de cápsula.
Ao passo que essa metástase pega o linfonodo, essas células neoplásicas começam a proliferar, elas rompem a cápsula e elas se aderem à região muscular. E isso dá essa característica de endurecimento e de lesões fixas. Aumento de tamanho, porque essas células metastáticas, elas têm uma das características mais importantes é proliferação celular. E essa proliferação celular vai fazer com que haja esse aumento de volume. Então aqui, de novo, ressaltando, a gente fez uma atualização no site, o site está mais bonito, acessa lá o nosso site, a gente está colocando atualizações constantes em relação aos concursos públicos abertos. Então vai lá, acessa sempre o nosso site, porque você sempre vai estar a par dos concursos mais recentes que abriram edital. Esse foi um fechamento da aula teórica da Superclass 3, porque a gente abordou basicamente questões de concursos, concursos da VUNESP, concursos do Instituto Excelência, concursos da SH Dias. Não que em outras bancas não caia, mas a gente trouxe questões de concursos de 3 bancas. Mas é muito importante esse tema, processo diagnóstico, algumas nomenclaturas, como por exemplo, pródromos, como por exemplo, sinal patognomônico. Outro detalhe importante, indicações de biópsia, incisional, excisional. Quando que a gente indica incisional? Lesões malignas, lesões muito extensas. Quando que a gente indica citologia esfoliativa? O paciente está com comprometimento sistêmico importante, faz citologia. É o padrão ouro? Não, o padrão ouro é exame anatomopatológico. Vimos também características das linfonodomegalias, né? Normais, inflamatórios e os metastáticos, que são endurecidos, são aumentados e são irregulares. Então todos esses detalhes são muito importantes para você direcionar o estudo. Essa não foi a gravação live, mas eu gravei com todo carinho, ainda ruim da garganta, ainda ruim da tosse, para mostrar para você a importância da consistência. Então se você assistiu até o final aqui, por favor, gente, dê um like aqui, porque a gente prepara essa Superclass com um carinho especial e mesmo com um pouquinho de debilidade de saúde, a gente está aqui gravando porque é um compromisso. Firme esse compromisso com você, tenha prioridade na sua vida. Se você tem como prioridade passar num concurso, assista as nossas Superclass, assista os nossos vídeos, mas estude em casa, porque isso que vai fazer a diferença. Estude com regularidade, estude com gana, estude com concentração, que esse vai te levar para um próximo passo, para um próximo patamar. É a prioridade da gente que faz a gente arrumar tempo, é a prioridade que faz a gente arrumar esse tempo para estudar. Mas estudar firme, sem mentira, sem bagunça, estudar de forma regular, e isso vai te levar à aprovação, que eu tenho certeza. Pode demorar um pouquinho mais, como eu já falei, você já deve ter um vídeo que eu mostrei o quanto tempo eu demorei, mas vai chegar. Estuda, direciona e regularidade e com prioridade. Então, até a próxima terça, de novo numa gravação. Grande abraço e dê um like aqui e compartilhe.